Oi, eu sou a Juliana Piai, sócia fundadora da Front Pesquisa, e hoje eu e a Thaís Barrov vamos falar com a Diana Peta. Diana é mestre em comunicação, com ênfase em marketing, no comportamento de consumo verde, ético e sustentável. E o shopping que ela tá, o Natal Shopping, acabou de receber uma homenagem na Câmara de Vereadores, onde ela esteve com o time completo, com o gerente de operações, representando o shopping para essa homenagem, né? Vocês foram homenageados por ações de inclusão que vocês desenvolveram aí no shopping. E por isso a gente te convidou para a gente falar sobre um pouco sobre o tema. É a segunda vez que você está aqui, né, Diana? Na segunda temporada a gente falou sobre a Nath. A gente conversou bastante sobre a Nath, que está envolvida também no tema, e hoje a gente quer falar de uma maneira mais ampla. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Ju e Thaís. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. A primeira gravação que a gente fez aí, o pessoal gostou bastante, foi sucesso, e é sempre um prazer falar um pouco aí sobre nossas práticas que a gente vem desenvolvendo aqui no NAT. Ah, legal. Diana, me conta uma coisa. Como foi essa homenagem, né, que vocês receberam aí na Câmara de Natal? Eu considero que foi mais um momento marcante na trajetória do Natal Shopping quando a gente fala em relação aos nosso posicionamento a práticas ESG, né? Então, o Natal Shopping há muito tempo ele vem desenvolvendo um trabalho muito verdadeiro. Acho que é importante a gente falar isso, sabe, Juliana, que é um trabalho muito verdadeiro e genuíno de ações voltadas, né, para o impacto social positivo. E aí, esse ano, recebeu esse convite para estar na Câmara, para receber essa homenagem, muito relacionada ao Abril Azul. Então, o Abril é o mês onde o assunto, né, voltado ao TEA, né, as pessoas da comunidade TEA, o assunto relacionado ao autismo, ele ganha maior visibilidade pelo dia 2 de abril, que é o dia onde se comemora o Dia Mundial de Autismo, né, de conscientização do autismo. E aí o Natal Shopping já há algum tempo vem desenvolvendo ações focadas nessa comunidade, e isso acabou sendo de uma forma muito verdadeira, absorvida pelo shopping e por toda a comunidade potiguar que enfrenta, que vive essa situação do autismo no dia a dia. Então, hoje aqui no shopping, por exemplo, a gente tem ações como desde sessões adaptadas, vagas de estacionamento voltadas para a comunidade TEA, a gente tem abafadores de ruídos para os nossos eventos, então, como você falou aí, a Nath, a nossa mascote, ela produz grandes eventos, a gente está sempre aí promovendo eventos para esse público infantil, e a gente queria também oferecer uma experiência positiva para as crianças também do universo TEA, para estarem com a gente de uma forma mais confortável. Então, a gente disponibiliza também abafadores de ruídos, além da sala sensorial que a gente tem no espaço, enfim. O que é que a gente pensa, né? A gente, enquanto equipamento, a gente pensa que a mesma experiência que a gente oferece para uma criança que está aqui com a gente no dia a dia, a gente quer oferecer também para essa família que se coloca, que está nessa situação um pouco atípica, né? Então, como é que a gente pode abraçar e como é que a gente pode oferecer uma realidade, uma situação mais adequada, mais positiva para ela? E com todas essas ações, a gente recebeu esse convite aí, né? O nosso gerente de operações, né? Que o time de operações, eu digo que é tão genuíno, porque o time de operações está no dia a dia aí treinando toda a parte de equipamento, de atendimento, todo o time de segurança para realizar essas ações. E a gente, enquanto marketing, a gente faz esse papel de levar essa comunicação, essa verdade para a sociedade, né? Para a gente trabalhar e também fazer esse trabalho de conscientização. Então, a gente recebeu esse convite, o Natal Shop foi lá ser homenageado, o que para a gente foi realmente assim um momento de muita felicidade, a gente ter essa visibilidade. E o que eu acho mais bacana é que, além dessa visibilidade que esteve lá no local, era a gente estar no momento com outras famílias, né, que estavam ali também, de certa forma, sendo homenageadas pela dedicação que tem junto com os filhos, junto com a comunidade, trazendo esse feedback, falando, poxa, meu filho, ele se sente muito acolhido no Natal Shopping. Meu filho, ele gosta de ir no Natal Shopping porque ele se sente seguro. Então, é uma preparação, como eu disse, muito genuína, né? Desde de todo o nosso time que está no dia a dia no mall, com as crianças, com as famílias, né? Até a forma como a gente vai comunicar, até as ações que a gente pode fazer para que seja mais confortável. Os feedbacks são sempre necessários e muito bem-vindos de como a gente pode melhorar. Então, assim, foi um momento bem feliz para a gente, né? E mais um momento marcante aí na história do Natal Shopping. Como você falou, um momento de reconhecimento, né? Falando Isso. nisso, deixa eu te perguntar uma coisa assim, a gente tem ouvintes aqui de shoppings,
pequenos, médios, shoppings de rede, shoppings que não são de rede. E aí eu fico pensando assim, hoje vocês estão numa caminhada, já estão numa boa caminhada, né? Já caminharam bastante no tema. Mas quais foram, ou qual foi, não sei, você consegue datar alguma coisa de quais foram os primeiros passos lá atrás, quando vocês pensaram em começar essa construção de uma cultura sustentável, de pensar no social, pensar nessas famílias? Que você me diria que foram assim, esses primeiros passos? Olha, Juliana, eu acho que, e eu vejo muito, que isso é uma cultura muito forte da ANCAR, né? Então, tudo que a gente realiza na ponta, a gente realiza de uma forma muito orientada e muito, como é que eu posso dizer, incentivada pela ANCAR, né? Então, já é muito normal da nossa parte, muito genuíno, toda vida que a gente vai fazer uma ação, a gente pensar em como é que o social sustentável vai se incluir naquilo. Porque está tão forte dentro do propósito da ANCAR, em todas as reuniões, né? Que sempre quando a gente fala, que a gente conversa, que a gente se reúne, que aqueles treinamentos que a gente faz sobre isso, que é muito já normal e natural por parte de todo o time. Eu acho que esse é um grande diferencial, sabe? Eu não consigo dizer para você exatamente qual foi o momento, porque foi tão genuíno, foi algo que foi no dia a dia, a gente já fazia algumas ações, a sustentabilidade começou, né, eu acho que uns 7 anos atrás, começaram as práticas sustentáveis, e junto com isso a gente começou um olhar mais forte para o social, a Nath veio e abraçou ser a embaixadora das causas sociais sustentáveis, que acabou que foi de uma forma muito natural, que a gente foi desenvolvendo isso, e muito com base no que a ANCAR já olha, já desenvolvia, já tinha outros projetos maiores relacionados principalmente à questão do social. Então, eu acho que assim, que foi no dia a dia, né, através de pequenas ações, que a gente começou a de fato ter isso como rotina na nossa jornada aqui profissional. Mas o que eu posso dizer é que isso não é uma construção fácil, né? É um assunto que eu acho que cada vez mais pessoas estão procurando entender sobre o assunto, mais empresas estão se preparando para que comecem a atuar de formas sustentáveis e sociais, mas sempre para a gente foi um desafio, né? Isso olhando aí uns 4 anos atrás, foi um desafio comunicar isso para a população. Poxa, como é que a gente, né, torna esse assunto aí interessante? Como é que a gente dá visibilidade para isso? E aí eu acho que o grande diferencial que a gente tem enquanto equipamento é justamente isso. Eu acho que a gente é palco de muitos momentos para muitas pessoas. Então a gente usou a força que a gente tem enquanto equipamento, enquanto um local que passam milhares de pessoas todos os dias, para aos pouquinhos ir educando, falando, repetindo, né? Comunicação é constância, repetição. A gente foi fazendo isso para cada vez ir comunicando mais as ações, até chegar esse momento da gente ser reconhecido como, né? Como um shopping consciente, como um shopping que adota essas práticas. E aí, né, você falou aí da homenagem que a gente recebeu na Câmara, mas eu também fico muito feliz em dizer que durante 2 anos consecutivos, o Natal Shopping ele foi reconhecido como melhor empresa, não é como melhor shopping, ele foi reconhecido como melhor empresa com práticas ESG do Rio Grande do Norte. Isso no prêmio LEED. Isso é um prêmio que é feito pela população. Ou seja, né, mostra que a gente conseguiu construir esse caminho, né, através de práticas, né, dando visibilidade a essas práticas e comunicando de uma forma muito verdadeira. Diana, você falou agora de práticas, né? Dessas práticas. A gente falou da Nath, inclusive a gente dedicou, né, um episódio todo para a Nath. Você trouxe ideias muito legais, coisas que vocês fizeram, a história do desapego da chupeta, tem um monte de coisa. E quem quiser, gente, vale a pena ouvir, né? Vale a pena ouvir esse episódio que foi bem bacana, falando sobre a importância dos mascotes e como para transformar, para além de um mascote, né? Ela é uma embaixadora da causa, Nath. Então, acho que esse é um case bem importante, a gente falou bastante sobre ele. Mas tem uma outra prática importante aí que vocês estão trazendo, que é a história da reciclagem. Não lembro qual é o nome do programa, mas conta pra gente um pouquinho sobre essa iniciativa da reciclagem. A gente tem algumas ações voltadas para reciclagem aqui, né? Então, além do hub de reciclagem que a gente tem no mall, e mais uma vez eu digo que isso também é uma prática da Ancar, vários shoppings da Ancar possuem esse hub de reciclagem,
E aí, com o Hub no Mall, você consegue não só incentivar a reciclagem correta, mas você dá visibilidade ali para as pessoas que estão, normalmente esses Hubs eles ficam na praça de alimentação, então eles conseguem olhar, né, e o que é que está acontecendo ali, a gente consegue comunicar, é mais uma forma da gente estar comunicando as nossas ações, né. Além disso, a gente está com um projeto que, esse projeto é tocado também aí, capitaneado pelo setor de operações, que é o Mãos que Transformam, que a gente já se viu num momento muito maduro em relação às práticas de sustentabilidade que a gente já tinha aqui no Natal Shopping, né? Então, a gente já tinha a questão de fazer a separação do resíduo orgânico da parte da alimentação para transformar em adubo. A gente já fazia a ação com óleo de cozinha que a gente recebia das operações dos clientes para fazer a transformação em sabão. Já tinham práticas bem consolidadas e reconhecidas pelo público, que mostrava que o shopping ele tinha essa preocupação, né, de olhar pela reciclagem dos resíduos produzidos. E aí chega esse momento onde o Mãos que Transformam eles se instalam aqui no Natal Shopping, então é uma cooperativa. E eu acho que o grande diferencial desse projeto é que, além de olhar para a sustentabilidade, então a cooperativa ele tem esse espaço no mall, todo de forma adequada, foi feito aqui pelo Natal Shop para receber essa cooperativa, além de possibilitar que essas pessoas tenham um espaço digno, correto, para exercer a reciclagem, que a gente sabe que nem sempre é dessa forma, quando a gente fala como essas pessoas precisam enfrentar ambientes externos para praticarem a reciclagem, né? Então, a gente teve muito esse cuidado de preparar esse ambiente para receber, e são famílias que estão aqui, né? Então, toda a renda que é feita através da venda desses produtos que são reciclados aqui, né, do que é arrecadado aqui, ela é destinada para essas famílias. Então, essas famílias, elas praticam aí, ajuda fazendo toda a parte de reciclagem e conseguem aí no dia a dia, muitas dessas famílias é o que mantém, a verba que ela tem para manter, né, de forma digna a família, o sustento deles. Então, esse é um projeto que hoje a gente já está impactando diretamente 5 famílias, e a ideia é que, à medida que a gente vai avançando, que a gente vai capacitando mais, a gente possa abraçar outras pessoas também para estarem com a gente. Diana, como você vê, pensando do ponto de vista do marketing, né, de marketing, como vocês conseguem transformar datas comerciais em oportunidades para o engajamento social e ambiental? Pergunto isso porque muitas das vezes as grandes datas comerciais, né, Natal, Dia das Mães, que acaba de passar, Dia dos Pais, eles são realmente muito comerciais, né, muito brinde, prêmio, promoção, mas vocês trazem para o Natal Shopping uma camada de social e ambiental, né. Como que você acha que o comercial se transforma em oportunidade para o social? Eu acho que é aquilo que eu falei, de a gente ter, de ser algo tão verdadeiro que a gente já nasce com esse olhar em todas as ações que a gente vai ter, como é que entra o social, como é que entra o sustentável, né? E aí, falando de marketing, como você perguntou aí para a gente, eu acho que é importante a gente falar que é um dado muito bacana. Na última pesquisa sociodemográfica que a gente fez com a Fronte, esse atributo de marca em relação à marca social, sustentável, consciente, ele estava com o Natal Shopping. Foi a primeira vez que na pesquisa, nessa última pesquisa que a gente fez, ele apareceu ali como sendo um atributo nosso. Então, a gente viu nessa questão de marca a oportunidade para que a gente conseguisse falar cada vez mais sobre isso. Poxa, o nosso consumidor, o nosso cliente que está aqui, né, se ele reconhece o que a gente está fazendo, ele se importa também com essas questões. Então, vamos trabalhar cada vez mais. A gente trouxe, a partir dessa informação, a partir desse dado, a gente trouxe essa questão para dentro do nosso planejamento tático também. Porque quando a gente fala também de ESG, a gente precisa se planejar. Como você disse, tem as ações, né? Requer investimento, muitas vezes você precisa comunicar, você tem que ter um planejamento também sobre o assunto. Então, por ser algo tão relevante para a gente e realmente algo que é um diferencial da nossa marca, essas ações em relação à sustentabilidade, ao social, a todas essas práticas ESG, elas estão no nosso planejamento também, né? Agora, a gente tem muito cuidado, tá, Juliana? Qual o cuidado que a gente tem? O que é o meu local de fala? Eu posso falar disso, é de dentro para fora. Isso é algo que realmente é meu, que a gente faz. Eu tenho propriedade para falar sobre o assunto, né?
E aí, de uma forma muito genuína, a gente consegue se conectar com o consumidor que reconhece na nossa marca o que a gente está falando. Então, a gente parte desse princípio. Mais um exemplo que eu vou citar para você, a gente teve agora recentemente no Abril Azul, né, no mês que a gente tá falando sobre autismo, a gente convidou dois gêmeos, não sei se vocês conhecem, que é a Ângela e Augusto, que são, né, e Dona Lucy. Eu até mandei o link para vocês, depois vocês vejam esse vídeo. Eles têm milhões de seguidores, porque eles trabalham muito forte essa questão do autismo. São dois gêmeos autistas e que estão sempre aqui com a gente. E para falar sobre isso, para conscientizar, a gente fez um vídeo deles aqui, mas não era um vídeo produzido, era um vídeo assim, vamos mostrar eles vivendo o dia a dia no Natal Shopping. Eles entrando, fala com segurança, e fala com a gente, vai na loja, ele conhece. E foi muito legal esse vídeo, ele estourou, assim, milhões de visualizações, um vídeo que foi um sucesso, assim, a quantidade de comentário. Eu acho que é um dos vídeos, quando a gente fala da história do Natal Shopping na rede social, mais engajado, né? Mostrando que é o consumidor validando que é real aquilo dali que acontece ali. Né? E aí, no vídeo, Dona Lucy, que é a mãe dos gêmeos, que é uma pessoa assim, que quando a gente fala do universo potiguar, ela tem uma admiração muito forte por todos, por esse trabalho que ela constrói junto com os meninos, tem um momento do vídeo que ela fala assim, poxa, eu nunca vi um shopping, nunca vi um local falar de tanta ação voltada para essa comunidade, para a comunidade TEA. Então, se um shopping tem tudo isso, por que você não vai? É claro que você vai sair de casa e você vai lá, porque você sabe que seu filho vai estar sendo bem recebido. Então, foi muito emocionante esse vídeo, né? Assim, a gente receber esse depoimento, né, de uma forma tão verdadeira, né? A gente olha assim e faz, poxa, a gente está comunicando algo que é muito real, a gente está falando algo que faz parte do dia a dia. É aquele marketing verdadeiro, com propósito, né? É aquele marketing que a gente está se apropriando de algo que realmente é nosso. E trazendo mais uma vez para a sua pergunta, como é que a gente faz isso nas datas? A gente nasce, assim como a gente planeja, né, o que é que a gente vai fazer de forma comercial, como é que a gente vai olhar. Óbvio, a gente, enquanto equipamento, todos têm meta, a gente tem que olhar como é que a gente vai performar, como é que são as vendas, como é que a gente vai também trazer o impacto positivo. Então, acho que a gente parte desse princípio que a gente tem que olhar as duas soluções, né? E o time todo aqui, né, da base ao superintendente, eles todos têm essa visão, têm esse olhar também. Então, acaba que é muito fácil. Grande parte das ações que a gente faz aqui no Natal Shopping, ela é feita pelos colaboradores. Então, se a gente recebe escola, são os colaboradores que estão recebendo a escola. Se a gente tem que fazer uma ação externa, são os colaboradores que vão nessa ação externa. Né? Então, é algo realmente muito genuíno, que todo mundo veste a camisa, todo mundo se dedica para que a gente consiga realmente fazer um trabalho aí muito bacana, de ser agente de transformador mesmo. Né? Como é que a gente consegue retribuir para a sociedade, né, toda essa força que a gente sabe que a gente tem, mas como é que a gente retribui isso para a sociedade potiguar? Eu acho que a gente está sempre se perguntando e se provocando o que é que a gente pode fazer melhor. Diana, você falou uma coisa agora que me acendeu aqui uma conversa que eu tive com uma outra pessoa recentemente. Você falou o time todo engajado, né? O gerente de operações, ele tá com treinamento para suas equipes, para segurança, para atendimento, enfim, para o time todo, né? E aí eu tive uma conversa com uma gerente agora recentemente, e ela trouxe a seguinte fala para mim, que é o oposto do que você está trazendo agora. Ela disse, Ju, quando eu tenho uma ação no shopping no caso era uma sessão de cinema para pessoas do TEA, né? Ela falou assim para mim, Ju, quando acontece isso no meu shopping, eu tenho que estar junto, porque o meu time não está preparado. E aí você traz o oposto, e aí a gente vê a importância disso, né? Porque isso não pode ser na figura da Diana, né? Na figura na figura de outra pessoa. Tem que ser na figura do shopping mesmo. É isso, é isso. E eu acho que tem um papel muito grande do superintendente que está ali, né, liderando a cadeira do shopping, que tem muito essa vertente aqui no Natal Shopping. Nosso superintendente, ele incentiva, ele pergunta, e aí, chegou mães, o que é que a gente vai fazer dia das crianças? Pô, então, por exemplo, no aniversário da Nath, que é o dia das crianças, que é outubro, a gente começa a programação com social. Dia 1 de outubro quem é que a gente vai receber, o que é que a gente vai fazer de social, como é que a gente vai arrecadar livros, o que é que a gente... É a primeira ação. E depois a gente vai desmembrando isso daí dentro da nossa programação de shopping. Mas, por exemplo, voltando mais uma vez, porque é o caso mais recente que a gente teve agora sobre a questão do autismo,
né, sabendo que a gente ia iniciar o mês do autismo, a gente já tem treinamentos aqui dentro. Mas sentiu-se a necessidade de vamos fazer uma reciclagem, né? E o time de atendimento que está à frente, junto com o pessoal de atendimento, contratou a consultoria para estar aqui. Toda a administração esteve durante 3 horas ali parada, escutando como é que você pode agir numa situação no mall, se você achar alguma criança que esteja em situação de crise, como é que você acolhe a família, como é que o segurança pode interferir, o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, em que altura você vai falar. Então, esse treinamento trouxe tudo isso para a gente, porque no dia a dia, quem vive o mall é a gente, e a gente está no mall. A gente tem que estar preparado para isso. Né? É Todo isso, tem que estar mundo que está. preparado. A gente tem que estar preparado para isso. Tudo bem se você. São situações que nem sempre você pode prever, né? Você não pode ter uma situação que você, poxa, como é que eu vou fazer aqui? Mas o mínimo de preparo você tem, para você saber como é que eu vou agir. E aí foi tão legal, que aí eu estou me lembrando de outra cena, você falando isso agora. Após esse treinamento que a gente teve a chegada do coelho. E na chegada do coelho, a gente faz um momento especial só para as crianças TEA, né? A gente tem um momento ali onde eles pegam um brinde de forma separada, um momento mais calmo para eles conseguirem ter esse contato e ter o encontro com o coelho. E tinha uma criança que ela não estava bem, ela estava né, tendo alguma crise, ela gritava muito, ela chorava, ela corria. Então, a primeira coisa é que o time de segurança já viu pelas câmeras e estava preparado para não se assustar, para não achar que alguma coisa de errado estava acontecendo. O meu time de marketing, que foi a minha analista de marketing que foi acolher a família, estava preparado para falar com a família. Né? E eu me lembro que ela usou a prática de uma fala do treinamento que a gente teve, que foi assim, pergunta alguma coisa para a família que a criança gosta muito. Né? Se for um chocolate, pergunta, você quer um chocolate? Para ver se você consegue, naquele momento, pegar a atenção da criança e depois você, né, a mãe vai falar sobre outros assuntos. E ela colocou em prática, né? A gente estava chegando com ele, ela disse, eu não me lembro o nome da criança, mas ela disse, você gosta de chocolate? E ele olhou, na mesma hora ele parou, né? E ela foi lá, ela desceu na altura, né? Ficou de joelho para falar com ele no chão, ofereceu. Então foi um momento que você viu assim que um treinamento inicial, de uma prática que você pode ter, mudou a experiência daquela família no mall. A família que veio com experiência que em algum momento achava que estava constrangida porque estava gritando, ela foi acolhida. Ela foi assim, venha que a gente está aqui, a gente está preparado para receber você. O meu nome é tal, eu sou ciclana e eu tenho um treinamento, eu consigo receber você aqui, eu posso te ajudar. E aí depois a gente orientou para que a família fosse ou para a área externa do mall, para que ele pudesse se acalmar, ou para a salinha que a gente tem, né, no espaço família, onde ele pode ali, tem muitos objetos sensoriais, ou normalmente essas crianças elas podem ter um momento que elas fiquem mais tranquilas, e a família seguiu a vida e seguiu a jornada dela no mall. Né? Então eu acho que são pequenas coisas, pequenas ações que você olha assim, poxa, é uma criança, mas é uma família que teve um momento diferente aqui no shopping, sabe? E acolhida por um time preparado, né? Para você ter um time preparado, você precisa de uma cultura muito forte, né? E disseminação dessa cultura não é fácil. Envolve treinamento, envolve perfil de quem você contrata. Você tem alguma dica para dar para quem, por exemplo, está com dificuldade de manter um time coeso e engajado e dentro dessa mesma cultura? Como que você garante essa cultura com um olhar mais atento para as questões sociais? Eu concordo com tudo demais com o que você disse, Thaís, que é isso mesmo, é cultura. Se não fizer parte da cultura da empresa, não vai rodar, não roda. Você pode fazer uma ação social ali pontual e depois você esquece no dia a dia, você vai, né? Você vai fazendo suas ações, você pensa nas metas e acabou. Você não olhou mais para aquilo, quando você vai olhar é 6 meses. Faz parte da nossa cultura, sim. Né? A gente fala sobre isso, a gente tem momentos, a gente tem treinamento sobre isso, né? A Ancar tem comitê de diversidade, onde a gente fala também de outros temas, tem equipe preparadas para trazer essa visão para a gente em relação a ESG. Eu até não, eu me vejo assim, muitas vezes não sabendo de muita coisa, mas que sou preparada, assim, sou incentivada a buscar, a entender como é que a gente pode desenvolver e melhorar, e sem dúvida é um papel primordial da liderança, Thaís. A liderança ela tem esse papel e ela tem essa responsabilidade de ser guardiã da cultura. Né? Então, você tem que estar ali incentivando, você tem que estar mostrando, tem que estar pensando, e você tem que estar envolvendo as pessoas. Se você não envolve as pessoas, se é algo isolado, se é uma ação de marketing isolada, ela não vai ser verdadeira, ela não vai funcionar. Né? A gente fez no Dia da Mulher, a gente fez uma ação no cinema que a gente foi receber mulheres que superaram o câncer de mama, junto com um hospital aqui que faz que tem essa comunidade.
E aí foi um momento muito emocionante, porque eu disse, pessoal, quem vai receber essas mulheres somos nós. A gente podia contratar promotoria. A gente podia botar a promotoria lá, todo mundo contratar, né, ela ia ter a experiência do cinema da mesma forma. Mas as mulheres da administração subiram, fizeram um corredor, recebeu as mulheres com palma, muita palma, né, mostrando as... Gente, elas choravam. E o mais bacana foi a administração depois, foi o time chegar para mim e falar bem assim, Diana, eu recebi muito mais do que eu dei hoje. Foi tão forte para mim, foi tão bom para mim esse dia de hoje, que eu que agradeço. Que bom que eu consegui fazer parte disso. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes, quando você está envolvido numa causa que é social, que é sustentável, que você está transformando, que você está gerando algum tipo de impacto positivo, você também recebe muita coisa em troca, gente. Você tem... você sai de outra forma, você tem outra visão de mundo, né? Eu acho que quando a gente pensa em relação até o ganho que a gente tem pessoal em relação a isso é muito positivo, isso é muito valioso, né? Então, eu acho que a gente está sempre incentivando, falando, né? Ser guardião da cultura, mostrando, gente, isso faz sentido, vamos fazer, vamos tirar esse momentinho aqui, eu sei que está corrido para todo mundo, mas vamos sair um pouquinho, vamos ali naquela escola fazer isso. E você tem uma administradora, como no caso é a Ancar, que permite e incentiva que você faça esse tipo de coisa, as ações elas vão acontecendo e fazem parte da rotina e do dia a dia. Eu queria trazer um outro ponto, lojista, né? Você tem gestão e cultura, principalmente, que a gente está falando aí, a cultura Ancar, dentro da sua administração, né? O superintendente, o marketing, o time de operações, financeiro, administrativo, todo mundo está dentro aí desse guarda-chuva da cultura Ancar e, como você bem colocou agora, consegue refletir esse pensamento, né? Essas iniciativas de vocês, abraça as causas que vocês propõem. Mas quando a gente está falando do lojista, que aí envolve uma outra cultura, né? São outras empresas. Sim. Como é que você lida com isso? Porque vira e mexe aparece, a gente vê, ou em redes sociais, ou a gente vê aí lá, divulgado, né? Alguma coisa, alguma mãe que se sentiu desrespeitada, uma família que não teve um atendimento adequado dentro da loja XYZ, sem nenhuma, citando nenhum lojista, mas a minha intenção é perguntar para você, como que você lida com isso, né? Trazer um pouco da cultura Ancar e Natal Shopping para os lojistas que eventualmente não tenham essa cultura. Onde que começa a responsabilidade de um e acaba a do outro, né? Como é que você lida com essa situação? Das vezes que a gente enfrentou isso, Ju, o que é que eu acho? O lojista, ele é parceiro do negócio. Ele tem o papel dele, tem importância e está dentro do nosso equipamento, ele é nosso parceiro. Eu acho que muitas vezes até ele é pouco preparado para lidar com essas situações da forma como o shopping é preparado. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade até de desenvolver essa visão para eles. A gente tem muito esse papel de acontece, né? Acontece sim, às vezes acontece com operações, às vezes acontece com clientes que é dentro do shopping, que o shopping não tem nada a ver com isso, mas o cliente se ofendeu aqui dentro. E a gente sempre acolhe, independente da situação. Eu acho que o nosso papel, ao invés de sair em defesa da marca, do nome, é a gente acolher quem passou por isso, né? Então, eu acho que é uma visão um pouco diferente. Eu acho que, óbvio, as pessoas pensam muito no que isso pode causar para a marca e a gente pensa muito no que isso pode causar em relação aos nossos clientes. Como é que a gente acolhe? Então, sempre que tem esse tipo de episódio, a gente chama o lojista, né? A gente tenta entender o que foi que aconteceu, né? Aí fica muito a cargo do consumidor também. Tem situações que, se o consumidor quiser ir para frente, né, gerar algum tipo de processo, então é uma decisão muito dele. Mas o nosso papel é como é que eu posso te ajudar? Você que passou por essa situação, você que sofreu algum tipo de situação aqui dentro, que você possa ter se sentido ofendido, né? Como é que a gente pode te ajudar? Como é que a gente pode te acolher? Né? Então, eu acho que é muito isso. E aí eu também acho que a gente, como eu disse, tem essa oportunidade de conversar com os lojistas, de mostrar para eles, e esses momentos, desde os pequenos até alguns que são mais relevantes, a gente chama o lojista para conversar, tenta mostrar, né, dar informação. E tudo que a gente faz aqui dentro do Natal Shopping é replicado também pelos lojistas. A gente tem
o portal do lojista, que é o nosso canal de comunicação, e a gente está sempre lá colocando nossas informações, né? Vamos fazer isso vai acontecer, quais são as ações, então a gente está sempre disseminando essa informação aqui também interna, né? Acho que, de alguma maneira, o trabalho do shopping reflete no lojista ali, no local, né? Ainda Sim. que talvez a rede não tenha essa mesma cultura, mas o local, né? Aquela loja que está no Natal Shopping acaba refletindo aí como vocês trabalham também. Acho que é Isso. mais por esse caminho, né? Isso, é isso. Então, por exemplo, quando a gente fala da parte de alimentação, da praça, o time de atendimento ele faz um trabalho brilhante quando a gente fala dos resíduos orgânicos, né, de conscientizar as operações. Poxa, como é que a gente pode fazer esse descarte de forma correta? Vamos levar para cá. Então, a gente tem cada vez mais operações que são aderentes ao hub de reciclagem, que são aderentes às práticas de reciclagem junto com o time de atendimento. Então, você vai trabalhando uma visão diferenciada, né, nos lojistas. Isso daí também é muito um corpo a corpo. Vai lá, conversa, fala, né, dissemina a informação, e aí a gente vai vendo que aos pouquinhos a gente vai conseguindo trazer essa cultura para eles também. Sim, você me fez lembrar um projeto que a gente fez, que a gente rodou há uns 2 anos, que era com o público lojista. E o corpo a corpo fazia muita diferença. A questão era olhar a satisfação do lojista, a relação lojista-administração. Esse era o foco do projeto, o foco da pesquisa, né? E aí a gente conseguiu ver de maneira muito clara que os shoppings que tinham um corpo a corpo mais forte, mais coeso, mais claro, né? Práticas mais claras, e o superintendente. Normalmente a figura do superintendente, do gerente de marketing, nesses casos, ficam mais em evidência, né? Os shoppings que tinham essa prática, né? Do vou andar no mall, vou dar a mão para o meu lojista. Nossa, saíam à frente, assim, em satisfação, em NPS, em qualquer indicador que a gente mediu lá, saiu muito à frente, né? Isso aí a gente tem no dia a dia, faz parte da rotina. Hora do mall, vamos fazer a ronda no mall. É Tem que isso, ter, a é gente tem que isso. estar. Nosso negócio acontece ali, né? Acontece ali no mall. É onde acontece, né? É onde tudo acontece. Mas, estranhamente, em alguns shoppings isso acaba não acontecendo, né? Então, acho que também fica aí como um ponto de alerta, né? E desafio, Diana, o que você acha que são os principais desafios que vocês enfrentam ou já enfrentaram, ou se você quiser trazer algum caso prático de desafio que você enfrentou para conseguir trabalhar o tema ESG dentro do seu shopping? Olha, se eu fosse falar hoje um desafio, mesmo a gente estando muito à frente do que muitos equipamentos, né? A gente sabe disso, que tem um trabalho, uma construção. Eu acho que a gente tem um desafio ainda muito grande de envolver mais a população, né? Assim, de conscientizar mais o todo, né? Eu acho que as pessoas precisam olhar também para as responsabilidades pessoais, para, né, o quanto eu também posso fazer, que eu posso também ajudar de alguma forma. E aí a gente faz muito esse papel também de estou facilitando a vida. Aqui tem um hub de reciclagem, eu tenho uma lojinha da sustentabilidade aqui, onde tem um adubo, a gente fala, a gente educa, a gente tem as ODS aqui na loja de sustentabilidade, a gente mostra as ODS que são trabalhadas no Natal Shopping, de que forma a gente trabalha. A gente tem um reciclômetro no mall, Ju. A gente desenvolveu um reciclômetro, que é um negócio assim imenso, que nada mais é do que um espaço para a gente estar falando do quanto a gente recicla e a gente mostrar isso de forma visual para o nosso cliente. Né? Era um desafio, sempre foi um desafio a gente comunicar com o nosso cliente o que é que a gente faz, o que é que a gente recicla na praça. Então, a gente fez um reciclômetro, que é uma estrutura que fica na nossa praça de alimentação, e as pessoas podem ver, a gente fez um sisteminha, né, que ele vai atualizando de acordo com os números que a gente tem do último mês, né? Então, quanto foi reciclado de papel, quanto foi reciclado de papelão, quanto foi reciclado na parte de orgânicos, e a gente vai mostrando isso em números nesse reciclômetro. Então, gera uma curiosidade da pessoa estar ali, estar vendo, né? Então, eu acho que o envolvimento da população é mais difícil. No social, a gente já vê que é algo que é mais fácil, né? O pessoal, os clientes, eles tendem mais a aderir à causa social. Então, a gente tem
A gente tem um espaço aqui, por exemplo, que é o desapego consciente. É um espaço itinerante que a gente tem de acordo com a vacância, então ele é um disfarce de vacância, mas ele é um espaço para você desapegar de forma consciente das peças que você não deseja mais. E a gente fala muito que não é para desapegar do que não presta, é daquilo que não faz mais sentido para você, de alguma forma você quer desapegar. É impressionante a quantidade de coisas que a gente recebe. É assim, não para assim. Quando ele tem que sair do molde de alguma forma, porque as lojas estão, né, a gente está sem espaço, vem cliente deixar aqui na administração, olha, eu trouxe aqui, né, produtos, trouxe roupa para doar. E só com esse desapego consciente, essa semana, por exemplo, a gente doou para uma instituição que tem aqui, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que vai fazer um bazar desses itens e vão fazer uma reforma lá no espaço que ele tem. A gente já doou para as vítimas da chuva do Rio Grande do Sul, a gente já doou quando teve a questão de enchente aqui em Natal, a gente já fez doação para a instituição que fica na Zona Norte, uma outra área daqui que também precisa reformar. Enfim, a gente já conseguiu atingir tantas instituições através do desapego consciente, né, envolvendo a população, envolvendo o público, né, venham aqui doar as peças e daqui a gente faz o descarte, a gente faz o destino de uma forma correta. Então, o social, a gente vê que a gente consegue engajar mais, né, quando a gente tem as ações, que a gente tem as campanhas que a gente tem que fazer sobre o social. O sustentável é um pouco mais difícil. O sustentável ainda é um assunto que, para muita gente, né, eu acho que ainda falta, mas eu já vejo uma geração mais consciente, isso eu digo porque eu sou mãe, né, minha filha tem 11 anos, então eu já vejo que as escolas já, porque quando a gente pensa nisso, gente, é base, todo mundo se envolvendo, tem que fazer parte da cultura do ambiente também, então as escolas já estão nesse papel também de olhar para o sustentável de outra forma. E você vai educando outra sociedade, essa sociedade vai vendo que consegue também ter o papel dela e a responsabilidade dela, e você vai fazendo com que outras pessoas tenham essa consciência. E aí, mais uma vez, pegando um exemplo de escola, esse ano, por exemplo, tem uma escola aqui de Natal, a gente tem um projeto que chama Nath nas Escolas, né? Então, a nossa mascote, inclusive, foi premiada ano passado na Abraço também. A Nath, mais uma vez, subiu ao palco ali, mas com esse projeto que é muito linkado ao social e ao sustentável. E esse projeto você vai nas escolas públicas de Natal em torno e você fala sobre sustentabilidade para a primeira infância. A gente faz a distribuição do livrinho que a gente tem, que fala sobre sustentabilidade, e a gente promove esse momento para falar de sustentabilidade para a primeira infância e também acaba fazendo social. E esse projeto rodou algumas escolas, mas esse ano, de uma forma diferente, uma escola procurou a gente para adotar o livro da Nath, né, Nath é a Natureza, como sendo a parte, né, a trilha que ele ia ter na escola durante o ano. Então, você imagina o impacto disso para um shopping que é varejo, mas que está ali com a marca dele linkada a uma escola que está trabalhando o sustentável. Entendeu? Assim, e é algo assim que é muito... Da forma como você impacta essas famílias, isso é muito duradouro. Então, essa escola está lá com o livrinho da Nath, e no ano inteiro eles vão desenvolver pesquisas e estudos baseados no livro, e eles colocaram também um desafio, tem um desafio aqui em Natal, não é um desafio, é uma prática de arrecadar tampinha, aquelas tampinhas de garrafa PET, né? Então, vocês arrecadam e tem um projeto aqui, que é um projeto social, que a tanta X é um projeto da Câmara, né? Eu não sei a quantas tampinhas, mas a cada X tampinhas eles doam uma cadeira de roda. E aí, dentro desse projeto também, a gente recebe essas tampinhas aqui no Natal Shop também. Na semana passada, 2 crianças da escola vieram trazer 21 mil tampinhas. Eu fiquei me perguntando, assim, foi uma coisa assim, foi surreal. Eu fiquei me perguntando, gente, como é que essas crianças, porque minha filha também leva para a escola, eu consigo 8, 9, quando eu consigo. Elas trouxeram 21 mil tampinhas. E aí, quando eles chegam aqui, as crianças, eles recebem um brinde da Nath, né? A gente consegue amarrar toda essa narrativa, eles recebem um brinde da Nath, saem todo feliz daqui, os menininhos pequenininhos, os menininhos de 5 anos de idade, com a família aqui, entregando, eles vão lá no hub de reciclagem, eles fazem o descarte dessas tampinhas, e depois eles voltam aqui para receber da Nath o brindezinho de que ele foi uma criança que impactou, que fez uma prática sustentável muito bacana. Então, a Nath entra nesse contexto também, vai lá e entrega
esse mimo para eles. Então, assim, é isso, sabe? Assim, a gente conecta de uma forma dentro da narrativa do que a Nath é, do que a marca é, e a gente vai envolvendo, que acabam chegando coisas muito genuínas para a gente. Assim, poxa, a escola vai adotar a Nath ali, o livro, para trabalhar sustentabilidade, e a gente vai falar disso durante o ano inteiro. Nossa, a força disso assim, é imensurável. Você não consegue mensurar a força disso para uma criança que está vivendo, para a família que está vivendo naquele momento, né? Essa situação. Diana, o impacto das ações que vocês têm, que vocês fazem, o impacto social é incrível, né? O impacto direto na vida das pessoas. Vocês têm alguma forma de organizar ou de mensurar formalmente esse impacto? Isso é importante para você? Ou é mais importante contar as histórias e reunir as histórias? Isso é importante para a gente, sim, a mensuração, principalmente para a ANCAR, né? A ANCAR, ela tem um relatório onde ela faz esse levantamento trimestral de todos os shoppings para que ele, né, faça esse relatório, depois a gente tem esse relatório anual que é publicado com todas as práticas, com todos os números. Então, a gente está sempre olhando quantas pessoas foram impactadas, famílias impactadas, quanto é que foi investido por parte do shopping, né? Tem indicadores que a gente está sempre olhando ali, preenchendo para que a gente consiga mensurar. A narrativa é importante? Com certeza. A gente comunicar é importante? Com certeza. Mas eu acho que os números dados também conseguem orientar a gente em como melhorar, como crescer. Não só isso, mas também com a parte de sustentabilidade, por exemplo. Hoje a gente sabe que no Natal Shopping, no ano de 2024, por exemplo, a gente fez a reciclagem de 35% dos resíduos, né, que foram gerados aqui no shopping. Um número bacana, expressivo, a gente vai crescendo ano a ano, mas a gente quer crescer mais. Então, se a gente não consegue mensurar, se a gente não consegue saber que foram 272 toneladas, a gente não consegue, né, até se organizar para um próximo momento. Então, sim, é mensurado, não só a parte de impacto social, mas também da parte de sustentabilidade, né? Isso é muito concentrado lá na nossa gerência de ESG, que fica na ANCAR, que faz esse trabalho de uma forma, né, que mudou muito esse contexto, de uma forma brilhante, da forma como ele organiza as informações, como dá visibilidade para isso, né? E cada vez mais a gente vai acompanhando e mensurando todas as ações não só daqui do Natal Shopping, mas dos shoppings da ANCAR. Vocês têm metas, Diana, de resultados ou de quantidades de ações, ou o trabalho não é dessa forma? Não temos de quantidade de ações, mas o time de operações tem meta de reciclagem. Uma meta de reciclagem, ela existe, né? E aí, por exemplo, quando chega no Natal Sem Fome, que é outra ação que acontece em Natal, eu tenho meta também. Eu até brinco, eu digo, gente, olha só, a empresa ela faz meta social de arrecadação que a gente tem que ter de alimento no momento da principal data do varejo. Então, para você entender o quanto é importante para a empresa, no Natal, que é a principal data do varejo que a gente tem, que está todo mundo olhando esforços para resultado, para vendas e como é que a gente vai performar, além de toda a história que a gente conta também como marketing, a gente tem a meta de arrecadação do Natal Sem Fome, nossa meta de arrecadação de alimentos, porque é também uma frente importante, porque a gente entende que a gente também pode mobilizar e a gente pode fazer a diferença na vida das famílias, num período que já é mais sensível, né? Então, a gente tem também. Legal. Diana, você falou uma coisa, quando eu perguntei de desafios, você falou uma coisa que eu fiquei pensando bastante, foi nível de maturidade das pessoas, né? Que o principal desafio de vocês é engajar a população, né? Com o tema. E aí, às vezes, eu já conversei com algumas pessoas também sobre o tema, e o gerente fica com a sensação de que faz ações, traz novidades, comunica, tenta se aproximar da população, mas o público não reconhece, ou o público não entende, né? E eu acho que calha nisso, resume nisso, no nível de maturidade que a população brasileira tem sobre o tema, mas que também, como você trouxe, temos esperança, né? A gente as novas gerações aí vêm diferente, já Sim. vem com, acho que já vem de fábrica, né? Já traz aí um pouquinho mais desse entendimento. Não é fácil, não. Às vezes a gente faz ação e não tem uma visibilidade da forma que a gente esperava que tivesse. E eu acho que faz parte do game, é normal e é isso. Mas a gente pode tomar duas decisões. Ou a gente deixa de falar sobre o assunto e
não é problema meu, ou a gente entende que é problema nosso também, que a gente está nesse papel de ser transformador e que se as pessoas não estão sabendo, então eu vou lá também mostrar, eu vou também levar essa mensagem. Né? E a gente sempre fica com a segunda opção, a gente sempre fica com a opção de que se as pessoas sabem pouco, vamos fazer com que saibam mais. Não só das ações do Natal Shopping, mas como é que a gente pode levar outras informações, né? Então, o ano passado, por exemplo, eu participei dando palestra no Fórum de Reciclagem da FIERN, que é a Federação das Indústrias aqui do Rio Grande do Norte. E o Natal Shopping estava lá. E vamos lá falar das nossas práticas, falar do que a gente acha. E a gente acha que esse tema é um tema tão forte que ganha todo mundo, que a gente compartilha as informações, a gente não guarda para a gente o que é que eu faço e só eu vou fazer. Não, a gente compartilha, a gente leva, a gente mostra, né? A gente envolve outras empresas para que quanto mais empresas estejam realmente praticando, né, que tenham essas práticas no seu dia a dia, eu acho que ganha todo mundo, a população sabe mais, né, a gente consegue resultados melhores, a gente tem um dia a dia mais saudável, mais justo, mais correto para todos. Então, o nosso papel é sempre assim, se tem pouca gente que ainda está sabendo, que ainda está se envolvendo e procurando saber, vamos falar mais para que as pessoas saibam mais, porque é nosso papel também. Um papel educativo, né? Isso, com certeza. Acho que caminhando aqui para o final, Diana, a gente quase sempre termina as conversas pedindo conselho, né, para o nosso entrevistado. A gente sempre fala sobre conselhos para a nossa audiência. Que conselho você daria, então, para outros gestores que queiram começar a falar de ESG, de colocar em prática algumas ações relacionadas ao tema, mas não tem por onde começar, não sabe por onde começar, não tem o respaldo de uma Ancar, por exemplo, né? Alguém um gestor que tenha no seu íntimo essa vontade, mas ainda não conseguiu colocar em prática. Muita responsabilidade dar conselho, viu? Mas vamos lá. O que é que eu Coloca acho? de outra forma, assim, compartilhar aprendizados. Pronto. O que é que eu posso dizer? Né? Eu vou falar, no meu caso, eu como gerente de marketing, eu sou responsável aqui pelo setor de marketing, a marca do Natal Shopping. E a primeira coisa que eu tenho que falar é que isso não pode nascer pelo marketing. A partir do momento que nasceu como sendo uma estratégia ou uma ação de marketing, ele nasceu errado. Ele não nasceu de forma genuína. Então, todas essas ações de sustentabilidade, elas nasceram da cultura da Ancar, que se transformou a cultura do Natal Shopping e que realmente fazem parte do dia a dia de todo mundo que trabalha na operação, né, para fazer o shopping acontecer. E eu, enquanto marketing, eu dou visibilidade a essas ações e eu transformo isso em informação, em narrativa, em conhecimento para a população. Então, eu acho que o grande diferencial é isso. Isso não pode nascer como sendo estratégia, isso não pode nascer como sendo algo para você se apropriar se não é seu. Né? Ele tem que ser verdadeiro. Então, se você acha que é uma frente que faz diferença para o seu negócio, que você quer começar a trabalhar, envolva todo mundo. Tem que ser todo mundo, né? Tem que fazer parte da cultura, tem que fazer parte do dia a dia. E outra, Ju, eu acho o seguinte, que você tem que ter muita responsabilidade de como é que você vai começar a dizer que você faz isso, que isso é parte do seu dia a dia. Eu acho que tem uma linha de aprendizado interno do que é que você está fazendo, o que é que você está acertando, para depois você começar a comunicar para a população o que é que de fato você faz. Né? Então, eu acho que às vezes é até um erro de empresas que querem se apropriar de ações, né? Porque muitas vezes é um diferencial de marca, né? As pessoas entendem que você tem uma oportunidade de se conectar, de você conversar com o consumidor cada vez mais consciente, né? Principalmente essa geração, né? A Gen Z vem com essas questões de uma forma muito forte, né? De uma forma que elas querem entender qual o propósito da marca que elas estão se relacionando, que elas estão consumindo, mas que ao mesmo tempo, se não é algo genuíno e verdadeiro, você afasta ao invés de você né, atrair as pessoas. Então, faça com que seja parte do seu dia a dia. Existem formas pequenas de você iniciar, você não precisa iniciar pelo grande. Eu acho que o Natal Shopping hoje ele tem um nível de maturidade, mas de um trabalho que iniciou há muito tempo. Né? Hoje ele já tem ações muito concretas, robustas, né, reconhecidas, e hoje a gente se apropria muito disso e fala para levar o conhecimento,
mas as empresas podem começar através de pequenas ações, de coisas menores, para depois você entender como é que isso vai ser parte do dia a dia da sua empresa, você envolver todo mundo da sua empresa, da base à liderança, você transformar isso em cultura, e aí sim você vai lá e você comunica o que é que você faz, você envolve as pessoas e você, né, tenta também educar cada vez mais pessoas. Diana, Acho que é sempre isso. muito esclarecedor falar com você. Você deixa Que o bom. assunto fácil de entender, claro, traduz de uma maneira muito bacana pra gente. Obrigada por aceitar mais uma vez o convite e é isso. Eu que agradeço, Thaís, Juliana, obrigada mais uma vez, sempre bom estar com vocês. A gente adora conversar, falar, se deixasse aqui eu falava mais um monte, porque para falar sobre assunto que a gente gosta é fácil. Então, muito obrigada pela oportunidade, tá? Obrigada, gente, foi ótimo o papo. Um beijo. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!